Trump é o anticristo? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E claro, se você é nova aqui no canal, se quer se inscrever, faça isso. Curta o vídeo também e compartilhe o conteúdo, porque isso ajuda bastante. Mas a pergunta inicial desse vídeo é uma pergunta que, em maior ou menor grau, aparece nos meios religiosos, talvez especialmente evangélicos. E essa pergunta está vinculada a uma certa expectativa sobre o Apocalipse, a uma certa interpretação do Apocalipse, que nem sempre é uma interpretação mais correta ou mais bem feita. Então, eu queria falar aqui desse vídeo de duas questões. Uma, claro, respondendo a pergunta que fizemos no início, e a outra questão sobre a interpretação do Apocalipse. Aliás, aqui no canal, nós temos uma série de vídeos sobre o Apocalipse, uma playlist, você pode encontrar aqui. Se você quiser, claro, assista, porque lá eu tento tirar todas as dúvidas sobre o Apocalipse e a sua interpretação, dando uma possibilidade de interpretação que talvez não seja tão conhecida assim do mundo evangélico em geral. Antes de tudo, porque o anticristo é um personagem que já aparece na Bíblia lá no primeiro século. A gente pode ler, por exemplo, na carta de 1 João, o seguinte: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então perceba aqui o seguinte: para a carta joanina, o anticristo não é um personagem que virá no futuro. Ele se faz presente naquele tempo, na época que a carta é escrita. Inclusive, um critério para discerni-lo é se a mensagem que está atrelada a ele se vincula à encarnação de Jesus ou não. A ideia aqui é a seguinte: quem afirma que Jesus Cristo de fato veio em carne, ou seja, encarnou, assumiu a figura humana, assumiu o corpo humano, esse é de Deus. Aquele que rejeita isso, por exemplo, os gnósticos cristãos, que entendiam que Jesus era apenas uma aparência de ser humano, mas não era de fato ser humano, esses, segundo João, são vinculados ao anticristo. Então perceba que nesse texto o anticristo não é uma figura específica que virá no futuro, mas sim é um tipo de pensamento contrário à lógica do reino de Deus, contrário à lógica da encarnação. Aliás, um pouquinho antes dessa passagem na carta de João, 1 João 2,22, se afirma o seguinte: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Mais uma vez, estamos aqui nos referindo a um tipo de postura na vida, de existência na vida, que nega com as suas ações, com as suas palavras, a Jesus e também, obviamente, o Pai. E ainda em João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Mais uma vez vinculando o anticristo àqueles e aquelas que negam a encarnação de Deus em Jesus de Nazaré. E é só. No Novo Testamento, apenas essas passagens de João, da carta joanina, apresentam o termo anticristo. Ele não aparece no Apocalipse, não aparece em outros locais, apenas aqui. Então, duas questões sobre isso. Primeiro, como eu falei antes, o anticristo, então, já está presente no primeiro século. E não é um personagem específico, mas sim é um tipo de pensamento. São pessoas que adotam uma certa postura em relação a Jesus, de rejeitá-lo como Messias ou de rejeitar a sua encarnação. Essas pessoas são chamadas de anticristo, ou estão vinculadas, então, ao anticristo. E o que é o anticristo? Segunda questão aqui importante. Anticristo, na verdade, é ser contrário a Jesus. Então, não é um personagem, não é alguém que surgirá na história, que virá dominando o mundo, não. O anticristo é toda a postura de qualquer pessoa na história que rejeita a Jesus, que toma uma posição contrária à lógica do evangelho de Jesus. Essa pessoa é o anticristo. Sendo assim, a gente já pode responder a pergunta que fizemos no início. Trump é o anticristo? Não, não é. Mas, sim, ele é um anticristo. Em que sentido? No sentido de que as suas decisões são contrárias à lógica do evangelho, que é a lógica que preza pela dignidade humana, pelo respeito às pessoas, pelo respeito às diferenças e pela vivência em cordialidade e solidariedade. Isso é algo que Trump não sabe fazer. E ele não sabe fazer desde o primeiro dia do seu governo. Veja aí na tela, por exemplo, as ações de Trump no primeiro dia de governo. Ele retirou os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, e essa decisão coloca os Estados Unidos ao lado do Irã, da Líbia e do Iêmen, como os únicos países do mundo fora do Pacto de 2015. Estamos aqui lidando com uma questão climática que afeta a toda a humanidade.
Então nós estamos aqui lidando com questões importantíssimas para a sobrevivência do ser humano. E os Estados Unidos, que é um dos maiores, se não o maior poluidor do meio ambiente que nós temos hoje, simplesmente se desliga desse pacto. Ainda no primeiro dia, Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos da OMS, Organização Mundial da Saúde, o que é algo condizente, inclusive, com o seu primeiro governo, porque no primeiro governo de Trump, na época da pandemia, o que você tem nos Estados Unidos é um negacionismo científico absurdo, que também foi produzido aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro, no qual as decisões da ONU eram ignoradas, eram colocadas de lado, simplesmente não se prestava atenção no que a ONU dizia, enquanto uma organização que cuida da saúde em nível global. Então essa saída representa, mais uma vez, um desejo de não dar ouvidos à ciência, mas sim a certas perspectivas de teorias de conspiração, talvez, que possam estar surgindo por lá. O fato é, esta ação afeta milhões de pessoas. Essa ação é contrária à vida. Porque sim, a OMS tem um papel significativo na manutenção da vida no planeta. Ainda no primeiro dia, Trump deportou mais de 200 venezuelanos, acusados de crime sem provas. E para isso invocou um ato de 1798, chamado Alien and Sedition Act, uma lei que era raramente utilizada, que permitia a expulsão de estrangeiros em tempos de guerra. Mas mesmo assim, Trump acusou essas pessoas de crime e as expulsou do país sem provas. Aliás, o Trump tentou acabar também com a cidadania por direito de nascença, ou seja, aqueles que nasceram nos Estados Unidos, vindo de outros países, eram até então norte-americanos. E aí ele quer acabar com isso para expulsá-los também. E se isso não te afeta, veja esse vídeo que mostra áudio de crianças sendo separadas dos seus pais por agentes do governo Trump para serem deportados. É de cortar o coração. No, papá. Voy por aquí, niña. Papá. Cuando saquen la comida, ¿verdad? Ay, no, papá. Voy a llamar a mi tía para que después de comer me venga a recoger. Cuando agarren la comida, yo voy a venir para que le... Ay, no, papá. ¿Puedo Mi sacar? tía para que me venga. Ya voy a llegar yo cuando esté allá. Ya le voy a meter a comer. Papá, Si tiene una celda, me la da, por favor. Isso tudo, evidentemente, é uma afronta aos direitos humanos. Aliás, relatórios da Anistia Internacional mostram que nos primeiros 100 dias do seu novo governo, o Trump tomou atitudes que enfraquecem os direitos humanos, inclusive causando retrocesso em políticas de saúde, políticas de educação e ambientais. O seu chamado Projeto 2025 prevê a utilização de forças militares na repressão de protestos civis, o que, em larga medida, significa uma decisão de governo autoritário para tentar reprimir vozes diferentes, vozes dissonantes. Ora, isso tudo é contrário aos direitos humanos, contrário à própria democracia. Ainda em janeiro de 2025, o Trump demitiu 17 funcionários de agências de controle de fiscalização que eram responsáveis por avaliar fraudes e, enfim, problemas de corrupção, sem nenhum tipo de procedimento legal para isso, o que evidentemente demonstra a destruição sistemática de controles e mecanismos de transparência e de repressão à corrupção. Trump também fez diversos ataques à comunidade LGBTQIA+, também fez ataques contra a liberdade de expressão, aliás, gerando mecanismos de controle de discursos. Também adotou processos que geraram restrição de direitos civis e políticos. E, enfim, a lista poderia aumentar aqui de forma significativa. Mas eu quero apenas utilizar essa pequena lista de exemplos, de atitudes, para mostrar o seguinte. O Trump não é, como eu disse, o anticristo, porque essa figura escatológica, que virá, não existe, na verdade. Elas, como eu disse antes, sempre houve essa figura no Novo Testamento. Mas o Trump, sim, é um anticristo, no sentido de que as suas ações são contrárias à lógica do Evangelho. E, na verdade, gente, essa associação do Trump, né, a figura do anticristo, não é apenas ele, outras figuras políticas, por exemplo, agora, com a morte do Papa Francisco, gerou-se novamente uma controvérsia no mundo evangélico, em especial, dizendo que o novo Papa que surgir será, sim, um anticristo. Gente, isso tudo surge de uma leitura literalista, fundamentalista e errada do Apocalipse. Eu estou me referindo aqui à interpretação escatológica chamada pré-milenismo dispensacionalista. Essa leitura simplesmente é incorreta. Ela é muito recente na história da igreja, ela surge no século XIX apenas, então ela não faz parte da igreja cristã primitiva, não faz parte da patrística, não faz parte da escolástica medieval, não faz parte da igreja da Reforma, por exemplo, da teologia da Reforma, e ela surge apenas no século XIX, baseada numa Bíblia chamada Bíblia de Scofield, que tem uma péssima tradução do grego, que adota certas interpretações, como eu disse antes, que são literalistas, que são
fundamentalistas e que não levam a sério o gênero literário do Apocalipse. Já falamos aqui várias vezes. O Apocalipse é literatura apocalíptica e, como tal, é um texto metafórico e simbólico. Interpretar o Apocalipse de forma literal é um erro do intérprete. Não é o que deve ser feito. Preciso entender o Apocalipse como uma coleção de arquétipos que falam sobre a vida humana em todos os tempos e que ajudam a perceber quando há esses movimentos e essas ações anti-Cristo. Mas ele não é a descrição do futuro. Ele não é a descrição do que virá. Quando o Apocalipse é escrito, ele tem um chão histórico para o qual ele é escrito, que são as 7 igrejas da Ásia Menor do primeiro século. São para aquelas comunidades, né, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Laodiceia e as outras, é para essas igrejas que João, o vidente, está escrevendo. Ele não tem em mente a igreja do século XXI. O Apocalipse não é para nós. O Apocalipse é para aquela comunidade que existiu no primeiro século. E somente entendendo o Apocalipse a partir de lá, é que a gente pode, aí sim, no segundo momento, atualizar a sua mensagem para o nosso próprio tempo. A gente pode perceber, o anticristo existiu no primeiro século, como João denuncia, e também existiu ao longo da história. Quantos anticristos já não se levantaram na história humana para tomar atitudes e ações contrárias a Jesus? Nesse sentido, temos aqui mais um anticristo, que está eleito, inclusive, pelo voto cristão nos Estados Unidos, e que está tomando atitudes contrárias a Jesus de Nazaré. Aliás, parece algo que tem se tornado muito comum. A igreja, em geral, está apoiando candidatos e escolhendo opções políticas que Jesus nunca escolheria. Então, me parece que a igreja, em geral, e aqui eu estou certamente generalizando, há exceções, mas me parece que, em grande medida, a igreja cristã não conhece o Jesus a quem ela diz servir. Precisa de conversão, precisa de metanoia urgente para que ela possa retornar aos caminhos do Evangelho. Caso contrário, ela será cada vez mais anticristo, como tantos outros que já se levantaram na história. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo curto. Quero terminar esse vídeo aqui com alguns avisos. Primeiro, nós completamos aqui 2 anos de canal, no dia 1º de maio, então muito feliz por isso. O canal tem crescido aos poucos, mas tem crescido de forma orgânica, eu acho isso muito bom. Eu não queria que o canal explodisse assim de números, mas que na verdade fossem números de pessoas que não participam, que não estão assistindo os vídeos, não estão presentes. Eu prefiro muito mais que ele cresça sistematicamente, né, de forma mais calma, mas que seja um crescimento sadio, um crescimento que possa contar com a atividade de vocês, com a visualização de vocês aqui no canal. Então, muito obrigado por você que se inscreveu desde o primeiro dia até hoje. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês e muito obrigado pela atenção de vocês a esses vídeos, tá bom? Se você é novo aqui no canal, tem muita coisa aqui no canal legal que a gente falou já sobre filmes, sobre história em quadrinhos, sobre literatura, sobre música, sobre Bíblia também, sobre teologia. Então fique à vontade para explorar o canal aqui, a casa é sua também, ok? Segundo aviso, eu estou falando isso já há algum tempo, mas dessa vez vai ser mais efetivo. Eu vou abrir o clube de membros do canal, com várias contribuições possíveis, vários prêmios, né, como acontece normalmente, e o valor máximo de contribuição vai dar a quem contribuir o direito a participar do curso de grego koiné, o grego bíblico, que eu vou estar lecionando para o pessoal aqui do canal, para a gente aprender juntos o grego então. Então, a princípio, as aulas serão ao vivo, e elas são também gravadas, então se você não puder assistir ao vivo, você vai poder assistir depois. E a gente vai criar aqui, então, uma primeira turma dessa aula de grego, uma turma que vai ter uma série de aulas, tá bom? Para que a gente possa apresentar aqui o básico, e aí depois eu abro uma segunda turma, se for o caso. Então, se é o seu interesse aprender o grego bíblico, né, de uma forma muito didática, com material de apoio, né, com apostila, e quiser fazer isso aqui no canal, será muito bem-vindo, tá bom? Mais informações em breve. Abraços, pessoal, e até a próxima.